Olá! Todos nós, sem exceção, travamos uma luta silenciosa. Uma luta contra os nossos piores instintos. Mas atenção, isto não é uma falha moral, é na verdade um desafio estratégico. E hoje o que vamos fazer é precisamente isso: delinear um plano de batalha para a mestria de nós mesmos. O nosso plano de batalha começa com uma questão que é fundamental. E se o adversário mais temível, aquele que realmente importa, não estiver lá fora, mas sim cá dentro? É aqui mesmo, é neste ponto que a verdadeira batalha começa. E esta não é de todo uma batalha nova. Já foi descrita como uma guerra invisível travada nos quartos escuros, nas telas brilhantes e dentro do próprio coração. Isto é uma experiência profundamente humana, universal, que atravessa séculos e culturas. Ora bem, qualquer boa estratégia começa com a inteligência, com a informação. Antes de entrar em combate, é absolutamente crucial conhecer o inimigo. Por isso, vamos lá identificar as forças que enfrentamos neste campo de batalha, o nosso campo de batalha interior. A nossa informação de inteligência, por assim dizer, vem de uma fonte surpreendentemente antiga, os vícios capitais. Estes foram compilados pelo monge do século IV, Evagrio Póntico, e formam uma espécie de mapa dos principais obstáculos ao crescimento, tanto pessoal como espiritual. O interessante é que este mapa antigo tem uma clareza notável. Para cada vício, como a soberba ou a avareza, as tradições de sabedoria ao longo dos tempos identificaram uma virtude que lhe corresponde, a sua oposição direta, como a humildade e a generosidade. Portanto, não se trata apenas de um diagnóstico, é também o início de uma cura. E esta estrutura é incrivelmente versátil, reparem bem. O que os teólogos chamam de avareza, um estratega de negócios moderno pode ver como uma relação doente com o dinheiro. Já um filósofo estoico veria como um desejo descontrolado. O inimigo pode ter muitos nomes, mas a sua natureza, essa, no fundo, é a mesma. E a sua relevância perdura, mesmo até aos nossos dias. A cultura secular, a literatura, também explora estes temas. Um bom exemplo é a série de livros Coleção Plenos de Pecados, onde autores contemporâneos analisam cada um destes vícios. Isto mostra que não estamos a falar de relíquias do passado. São aspectos vivos e bem presentes da condição humana. Muito bem. Com o inimigo identificado, passemos então à estratégia. E o mais surpreendente é que fontes tão diversas como os jesuítas, os estoicos e até pensadores modernos nos oferecem, no essencial, um manual de táticas unificado. E esse plano de batalha pode ser resumido em 4 passos-chave. Primeiro, expor, trazer o inimigo oculto para a luz. Segundo, cortar e fugir, ou seja, remover aquilo que o alimenta e criar distância. O terceiro passo é substituir, preencher o vazio deixado com um hábito construtivo. E, por fim, o quarto passo, treinar. Treinar de forma consistente. Este quarto passo, o treino, é absolutamente crucial. Santo Inácio de Loyola escreveu, já no século XVI, que tal como o corpo precisa de exercício físico, a alma precisa de exercícios espirituais para se conseguir libertar de afeições desordenadas. É, no fundo, um treino de consistência e de disciplina. E agora vamos para o teatro de operações principal, onde é que tudo isto se joga. Pois, todas as fontes concordam num ponto essencial. Esta guerra não se vence nas ações, vence-se primeiro na mente. A afirmação é tão direta quanto isto. A verdadeira batalha acontece na mente. É aqui, é na mente que as sementes da vitória ou da derrota são plantadas. Se a mente for conquistada, o corpo simplesmente seguirá o comando. Santo Inácio, por exemplo, descreveu as táticas do inimigo com uma precisão quase militar. Ele diz que ataca o ponto mais fraco, tal como um general, que quer que as suas sugestões fiquem em segredo como um amante leviano, e que enfraquece quando é confrontado, mas é feroz contra quem tem medo. E claro, sussurra mentiras como "és demasiado imperfeito" ou "é impossível mudar". E uma das suas armas mais eficazes é, sem dúvida, a culpa. A culpa é aquela voz que nos diz: falhaste, acabou, já está. E o que ela faz é paralisar. O arrependimento, por outro lado, é uma ferramenta de libertação. A sua voz é diferente. Sim, falhaste, mas ainda há um caminho. Uma prende ao passado, a outra impulsiona para um novo começo. A diferença é total. Então, o que significa realmente vencer esta guerra? Se calhar, a vitória não é bem aquilo que a maioria de nós pensa. E aqui está o ponto central de tudo isto. O objetivo não é a perfeição, é a resiliência. A verdadeira liberdade não é nunca cair, é a capacidade, a força, de nos levantarmos de cada vez que caímos. O filósofo estoico Séneca captou esta ideia na perfeição. Basta-me reduzir um pouco os meus vícios a cada dia e reconhecer os meus erros diariamente.
A mestria de si mesmo é um caminho de progresso gradual, constante. Não há tudo de perfeição instantânea. E talvez a visão mais profunda de todas seja esta. A luta não é apenas uma batalha, é um espelho. Ela revela as nossas necessidades mais profundas, de conexão, de validação, de cura, tudo aquilo que o vício estava, na verdade, a tentar anestesiar. A verdadeira cura não começa na abstinência, mas em olhar de frente para essas feridas. No final de contas, a questão não é se alguém vai cair, a questão é se essa pessoa vai escolher levantar-se. O inimigo não teme quem nunca cai, teme quem volta sempre para a luta. E por isso, a pergunta fica no ar. Qual será o próximo movimento neste tabuleiro? A escolha é essa, é sempre nossa.